Esta frase não pertence a um monge em meditação ou a um poeta sonhador. Ela pertence a Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que ousou mergulhar no oceano profundo do inconsciente humano. Jung não estava romantizando o sofrimento. Ele estava sendo brutalmente honesto sobre a condição humana. Ele compreendeu que a iluminação, a totalidade, o que ele chamou de individuação, não é um processo de ascensão para longe da vida, mas um mergulho corajoso para dentro dela. E, inevitavelmente, dentro da vida, encontramos a escuridão. Encontramos a dor. A frase de Jung foi escrita com um objetivo claro: desafiar a tendência humana de buscar soluções fáceis, de evitar o desconforto, de preferir a ilusão da luz à realidade da sombra. Ele nos diz que a verdadeira transformação psicológica não acontece apesar da nossa dor, mas através dela. Séculos antes de Jung mapear a psique moderna, um grupo de filósofos em Atenas e Roma, conhecidos como estoicos, chegaram a uma conclusão surpreendentemente semelhante, embora por um caminho diferente. Sêneca, um dramaturgo e conselheiro imperial que enfrentou o exílio, e por fim uma ordem de suicídio. Epicteto, um escravo que conquistou a liberdade interior antes mesmo de obter a física. Marco Aurélio, o imperador filósofo, que escreveu suas meditações no meio de campos de batalha, lidando com a peste, a guerra e a traição. Eles também olharam para o sofrimento. E eles não perguntaram: como podemos escapar disso? Eles perguntaram: como podemos usar isso? Vivemos em uma era paradoxal. Temos mais conforto material, mais acesso à informação e mais ferramentas para aliviar a dor do que qualquer outra geração na história. No entanto, o sofrimento psíquico, a ansiedade, o vazio existencial, a depressão, a sensação de deslocamento, parece estar em toda parte. Nossa cultura moderna é obcecada pela evitação da dor. Sentimos a menor pontada de tédio e imediatamente buscamos o scroll infinito do nosso telefone. Sentimos a ansiedade de uma conversa difícil e procrastinamos, respondendo com um silêncio digital. Sentimos o vazio de um domingo à tarde e o preenchemos com entretenimento barato ou trabalho excessivo. Nós nos tornamos, como sociedade, mestres em anestesiar a alma. Considere este exemplo cotidiano: o trabalho. Quantos de nós permanecemos em empregos que drenam nossa vida interior, não porque nos faltem opções, mas porque o sofrimento de permanecer ali é um sofrimento conhecido, gerenciável, anestesiado pelo salário no fim do mês. O verdadeiro sofrimento, o sofrimento que nos assusta, é o da mudança, a dor de enfrentar o desconhecido, a dor de admitir: eu escolhi errado, a dor de perguntar: o que eu realmente quero fazer com o tempo que me resta? Esta é a dor que Jung chamaria de o chamado da individuação. É a alma batendo na porta, pedindo para ser ouvida. E nós, com medo dessa dor aguda, escolhemos a dor crônica do entorpecimento. Ou pense nos relacionamentos. A dor de um término, a dor da solidão é tão avassaladora que muitos de nós preferimos a dor lenta da desconexão, da convivência superficial, do relacionamento que já morreu, mas que ninguém tem a coragem de enterrar. Os estoicos e Jung, separados por quase 2 milênios, olham para esse cenário moderno e nos oferecem um diagnóstico radical. Eles dizem que o nosso problema não é o sofrimento. O nosso problema é a nossa relação com o sofrimento. Nós tratamos a dor como um inimigo a ser erradicado, quando, na verdade, ela é uma mensageira. A pergunta central desta reflexão, portanto, não é como parar de sofrer. A pergunta é: como podemos aprender a sofrer? Como podemos transformar a dor de um veneno que nos paralisa na medicina que nos cura? Como a alma, a sua alma, pode usar o chumbo pesado da angústia e transformá-lo no ouro da consciência? Os estoicos nos deram a bússola, a distinção entre o que podemos controlar, nossos julgamentos, nossas ações, e o que não podemos, todo o resto. Eles nos ensinaram o autodomínio. Jung nos deu o mapa, a estrutura da psique, o inconsciente, os arquétipos e a sombra. Ele nos ensinou o autoconhecimento. Uma alma que aprende a sofrer precisa de ambos. Precisa da coragem estoica para enfrentar o que não pode mudar no mundo exterior
e precisa da coragem junguiana para enfrentar o que deve mudar no mundo interior. Nesta jornada, não buscaremos respostas fáceis ou clichês de autoajuda. Não estamos aqui para pensar positivo sobre a dor. Estamos aqui para pensar profundamente sobre ela. Estamos aqui para entender o que Sêneca quis dizer quando escreveu: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz ao corpo. Estamos aqui para decifrar o que Marco Aurélio sussurrou para si mesmo antes do amanhecer. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. E estamos aqui para confrontar a verdade de Jung, que a sua neurose, a sua ansiedade, o seu sofrimento é, muitas vezes, a sua própria alma recusando-se a viver a vida que lhe foi destinada. A jornada de uma alma que aprende a sofrer é a jornada mais importante que qualquer ser humano pode empreender. É a jornada da superfície para a profundidade, do ruído para o silêncio, da vítima para o Criador. É a sua jornada. Para que a alma possa aprender com o sofrimento, ela deve primeiro dominar duas artes aparentemente contraditórias: a arte de confrontar o que está dentro e a arte de aceitar o que está fora. O primeiro portal é o portal junguiano, o encontro com a sombra. O segundo portal é o portal estoico, a prática da aceitação. O que é a sombra? Jung a definiu como aquilo que uma pessoa não tem desejo de ser. É o porão escuro da nossa psique. É onde jogamos todas as partes de nós mesmos que consideramos inaceitáveis, feias, fracas ou inconvenientes. É a nossa raiva reprimida, a nossa inveja secreta, a nossa preguiça, a nossa ganância, a nossa arrogância. A sociedade, nossa educação, nossa família, nos ensinam desde cedo a construir uma persona, uma máscara social. Seja o bom menino, a menina prestativa, o profissional bem-sucedido, a mãe perfeita. Nós nos identificamos tanto com essa máscara que esquecemos que ela é apenas uma máscara. Mas o que acontece com tudo o que não se encaixa na máscara? Não desaparece. É exilado, torna-se a sombra. E a sombra, quando ignorada, não fica quieta no porão. Ela começa a governar a casa. Como a sombra causa sofrimento? De duas maneiras principais: projeção e autossabotagem. A projeção é quando vemos na outra pessoa, com uma intensidade emocional desproporcional, aquilo que odiamos e negamos em nós mesmos. Pense naquela pessoa no trabalho que você simplesmente não suporta, aquele colega que você acha arrogante ou preguiçoso. A sua reação visceral a ele é um convite de Jung, um convite para perguntar: onde em mim existe essa mesma arrogância, talvez escondida sob uma máscara de falsa modéstia? Onde em mim existe essa preguiça, talvez disfarçada de cautela excessiva? O sofrimento que essa pessoa lhe causa não é, na verdade, sobre ela. É sobre a sua sombra projetada nela. Aprender a sofrer, aqui, é a dor excruciante da humildade. É a dor de retirar a projeção. É a dor de olhar para o espelho e admitir: eu também sou isso. A segunda forma é a autossabotagem. A sombra quer ser vista. Se você a reprime com muita força, ela irrompe. É o profissional controlado que, de repente, explode em fúria em uma reunião. É a pessoa perfeita que se vê envolvida em comportamentos compulsivos e autodestrutivos que ela não consegue explicar racionalmente. É a sua ansiedade inexplicável. É a sua depressão súbita. Jung dizia que a sombra, quando não integrada, é o destino. Você não a escolhe. Ela simplesmente acontece com você. Aprender a sofrer no sentido junguiano é parar de ser uma vítima do seu próprio inconsciente. É a coragem de descer ao porão, acender a luz e olhar para o que está lá. É doloroso? Imensamente. É a dor de aceitar que você não é apenas a figura de luz que imaginou. Você é complexo. Você é contraditório. Você é inteiro. Mas como Jung prometeu, é o único caminho para a verdadeira iluminação. O sofrimento da autoaceitação é o preço da totalidade. Agora, vamos ao segundo portal. O portal estoico. Se Jung nos pede para confrontar a escuridão interior, os estoicos nos pedem para aceitar a escuridão exterior. Epicteto, o escravo filósofo, resumiu a filosofia estoica em uma única ideia poderosa: a dicotomia do controle. Ele disse:
Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O que está sob nosso controle? Nossos julgamentos, nossas percepções, nossas escolhas, nossas ações, nossa vontade de ser virtuosos, corajosos, justos, moderados, sábios. O que não está sob nosso controle? Literalmente todo o resto. Nosso corpo, ele envelhece e adoece. Nossa reputação, as pessoas vão fofocar. O clima, a economia, as ações de outras pessoas, a morte. Onde nasce o sofrimento, segundo os estoicos? Nasce no momento exato em que confundimos essas duas listas. Sofremos quando tentamos controlar o incontrolável. Sofremos quando desejamos que a realidade seja diferente do que ela é. Não deveria estar chovendo. Ele não deveria ter dito isso. Eu não deveria ter ficado doente. Cada um desses deveria é uma declaração de guerra contra a realidade. E é uma guerra que sempre perderemos. Sofremos também quando negligenciamos a única coisa que podemos controlar, nossa resposta. Pense na dor de uma perda. A perda de um emprego, de um relacionamento, de um ente querido. Essa dor é real. Os estoicos não são robôs. Eles não negam a tristeza inicial, o primeiro movimento da emoção. Sêneca escreveu longamente sobre o luto. Mas a alma que aprende a sofrer faz algo diferente com essa dor. A alma que não aprende fica presa no porquê. Por que eu? Fica presa na tentativa de controlar o passado, de reverter o irreversível. Isso é o que os estoicos chamam de paixão, no sentido negativo. Um julgamento irracional que se torna um sofrimento crônico. A alma que aprende, a alma estoica, pratica a aceitação. Aceitação não é passividade, não é resignação. Aceitação é o reconhecimento sóbrio e corajoso da realidade como ela é. É dizer, isso aconteceu. E então, imediatamente, mover o foco para a única esfera de poder que temos. O que eu faço agora? Aprender a sofrer no sentido estoico é a dor de soltar. É a dor de abandonar nossos desejos infantis de que o universo se curve à nossa vontade. É a dor de aceitar a vida em seus próprios termos. É o que Nietzsche, ecoando os estoicos, chamaria de amor fati, o amor ao destino. Não apenas suportar o que acontece, mas amar o que acontece, porque é o material da sua vida. Veja como os dois portais se conectam. Jung nos pede para parar de lutar contra nós mesmos, a sombra. Os estoicos nos pedem para parar de lutar contra a realidade, o destino. A alma que aprende a sofrer é aquela que cessa a guerra interna e a guerra externa. Ela pratica a aceitação estoica da realidade externa. Isto é assim. E, ao mesmo tempo, pratica a auto-investigação junguiana sobre sua reação interna. Por que isso me perturba tanto? O que isso revela sobre minha sombra? Esta é a fundação. Sem aceitar a realidade, não podemos mudá-la. Sem aceitar a nós mesmos, não podemos nos transformar. Essa jornada para dentro, para a sombra e para fora, para a aceitação do destino, é a mais difícil que existe. É o verdadeiro trabalho da alma. Se esta reflexão sobre os portais da sombra e da aceitação ressoa com a sua própria busca, considere se inscrever neste canal. A sua jornada interior enriquece a nossa comunidade e o convidamos a refletir nos comentários. Qual dor você tem evitado? Uma dor interna, uma verdade sobre si mesmo? Ou uma dor externa, um fato da vida que você se recusa a aceitar? O primeiro passo para aprender a sofrer é nomear o sofrimento. Uma vez que paramos de lutar contra a realidade interna, a sombra, e a realidade externa, o destino, o sofrimento muda de natureza. Ele deixa de ser um muro intransponível e se torna um portão. Ele deixa de ser um veneno e se torna a prima matéria, o termo que os antigos alquimistas usavam para a substância base, caótica e escura, da qual o ouro poderia ser feito. Tanto Jung quanto os estoicos eram, em essência, alquimistas da psique. Jung foi profundamente influenciado pela alquimia. Ele não a via como uma tentativa tola de fazer ouro literal, mas como um complexo manual psicológico. O processo alquímico começava com a nigredo, o escurecimento, a putrefação, a dissolução. Este é o estado de sofrimento, a depressão, o caos, a perda de sentido. É o momento em que a sua persona, a sua máscara, falha. O emprego que você pensou que o definia
acaba. O relacionamento que era o centro da sua vida se dissolve. A reação instintiva é fugir da nigredo. É tentar consertar rapidamente, voltar ao que era antes, encontrar um novo emprego, um novo relacionamento, qualquer coisa para cobrir o vazio. Mas a alma que aprende a sofrer, a alma alquímica, permanece na escuridão. Ela cozinha no sofrimento. Cozinhar no sentido alquímico e junguiano é conter a emoção. Não é reprimir, empurrar para a sombra, nem é agir impulsivamente, explodir, fugir. Conter é a habilidade de segurar a tensão. É sentar-se com a ansiedade, com o luto, com a raiva e simplesmente observá-la. É perguntar: o que é isto? O que esta emoção quer de mim? Que parte de mim está sofrendo? Este é o sofrimento da paciência, a dor de não ter uma resposta imediata. Jung usou uma bela metáfora: o casulo. A lagarta, para se tornar borboleta, deve se dissolver completamente dentro do casulo. Ela se torna uma sopa primordial, um caos. É um processo de pura agonia e transformação. Se você, com pena da luta da borboleta para sair abrir o casulo, ela morrerá. A luta para romper o casulo é o que força o fluido para suas asas, dando-lhes a força para voar. A sua dor, o seu sofrimento, é o seu casulo. A alma que aprende a sofrer é aquela que entende que a dissolução, a nigredo, é necessária para a reorganização, a borboleta. Tentar evitar essa dor é garantir que você nunca voará. É nesse processo de cozinhar a dor, de suportar a tensão, que a sombra começa a ser integrada. O chumbo da sua raiva, quando contido e compreendido, transforma-se no ouro da sua assertividade e dos seus limites. O chumbo da sua tristeza, quando vivido plenamente, transforma-se no ouro da sua empatia e profundidade. Este é o aprendizado alquímico. O sofrimento não é um acidente, é o agente da transformação. Agora, vejamos como os estoicos abordam esta mesma alquimia. Se Jung vê a dor como material para a integração psicológica, os estoicos a veem como material para a virtude ética. A frase mais famosa de Marco Aurélio, escrita para si mesmo em seus diários, capta isso perfeitamente. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Vamos analisar isso. É uma das ideias mais radicais da história do pensamento. Normalmente vemos um obstáculo, uma doença, uma crise financeira, uma traição, como algo que impede nossa vida. A vida real é o que acontece depois, que o obstáculo é removido. Marco Aurélio vira isso de cabeça para baixo. Ele diz que o obstáculo é a sua vida. O obstáculo é a arena designada para você praticar exatamente aquilo que você precisa aprender. Se você está preso no trânsito, um pequeno sofrimento, essa não é uma pausa irritante na sua vida. Esse é o momento da sua vida e é uma oportunidade de ouro para praticar a paciência. Se você é traído por um amigo, um grande sofrimento, esse evento horrível não é o fim da sua capacidade de viver bem. É a oportunidade de praticar a coragem, de se afastar, o perdão, não por ele, mas por você, para se libertar do veneno do ressentimento e a sabedoria de entender a natureza humana. Se você enfrenta uma doença crônica, um sofrimento constante, isso não é o destino o punindo. É o destino lhe dando o material mais difícil de todos para praticar a resiliência, a coragem e a capacidade de encontrar alegria em coisas que não dependem do corpo físico. A alma que aprende a sofrer, na visão estoica, é uma alma que parou de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começou a perguntar: o que isso exige de mim? Que virtude esta situação me convida a praticar? Sêneca, que enfrentou o exílio na Córcega, um lugar que ele detestava, escreveu algumas de suas maiores obras lá. Ele poderia ter se consumido em autopiedade. Ele era um homem poderoso em Roma, agora reduzido a nada. Mas ele usou o sofrimento do exílio. Ele usou a solidão para cultivar seu mundo interior. Ele usou a perda de poder para refletir sobre o que é o verdadeiro poder, o autodomínio. O obstáculo, exílio, tornou-se o caminho para a sabedoria. Vamos integrar as duas visões. A alma que aprende a sofrer é uma alma alquímica. Quando o sofrimento bate à porta, o evento estoico, a alma primeiro o aceita. Então ela se pergunta:
o movimento estoico. Qual virtude isso exige de mim? Coragem, paciência, justiça e, simultaneamente, ela se pergunta, o movimento junguiano. Qual parte de mim está sendo ativada por isso? O que estou sentindo? Que sombra está emergindo? O que estou sendo convidado a integrar? Imagine que você perdeu o emprego. A reação que não aprende é o pânico, a culpa, o desespero. Minha vida acabou. A reação da alma que aprende é 1. Aceitação estoica. Fui demitido. Isso é um fato externo, fora do meu controle. 2. Ação estoica. Virtude. O que está no meu controle? Meu esforço para procurar um novo. Minha disciplina para acordar cedo. Minha coragem para talvez tentar algo novo. Minha sabedoria para ver isso como uma chance de reavaliar. 3. Reflexão junguiana. Alquimia. Por que isso dói tanto? É apenas o dinheiro? Ou esse emprego era a minha persona? Eu era o gerente? Sem esse título, quem sou eu? Talvez essa dor seja o chamado da minha alma, self, para encontrar uma identidade mais profunda, algo que uma empresa não possa me dar ou tirar. Você vê a transformação? O sofrimento deixou de ser uma punição sem sentido. Tornou-se o catalisador para a virtude, estoico, e para a individuação, junguiano. O obstáculo tornou-se literalmente o caminho para uma vida mais forte e mais consciente. A alma não apenas suportou a dor, ela a metabolizou, ela aprendeu. O processo de aprendizado da alma não é um evento único, é uma prática diária. E essa prática envolve escolher ativamente um tipo de sofrimento superior, para evitar um sofrimento inferior. Tanto os estoicos quanto Jung entendiam que a vida autêntica é, de certa forma, mais dolorosa no curto prazo do que a vida de ilusão. É a diferença entre a dor aguda do crescimento e a dor crônica da estagnação. Vamos explorar primeiro a dor estoica, a dor da disciplina. Os estoicos eram muito claros. A virtude, sabedoria, coragem, justiça, temperança, é o único bem. Todo o resto, saúde, riqueza, reputação, é indiferente. Isso é fácil de dizer. É incrivelmente difícil de viver. Por quê? Porque a cada momento, nossos impulsos, nossos medos e nossos desejos nos puxam para longe da virtude. É mais fácil, no momento, mentir para evitar um conflito. Mas isso corrói a alma e gera a dor inferior do arrependimento e da covardia. A dor superior é a dor da coragem. Dizer a verdade, mesmo que suas mãos tremam, e aceitar as consequências. Ninguém se torna um atleta olímpico por acidente. O atleta escolhe o sofrimento. Ele escolhe a dor da dieta rigorosa, a dor do treino exaustivo, a dor de acordar antes do amanhecer. Ele escolhe essa dor superior, porque ela está alinhada com um objetivo maior, a vitória, a excelência. A alma que aprende a sofrer, para os estoicos, é uma atleta da vida interior. Ela escolhe voluntariamente a dor da autodisciplina, do autoexame, do controle dos impulsos. Por quê? Porque essa é a única dor que leva à eudaimonia, o florescimento humano, a serenidade profunda, a verdadeira liberdade. Aprender a sofrer, aqui, é aprender a escolher a sua dor. É preferir a dor que te fortalece à dor que te enfraquece. Agora vamos olhar para a dor junguiana, a coragem da totalidade. Se a dor estoica é sobre disciplinar a si mesmo para agir corretamente no mundo, a dor junguiana é sobre a honestidade para aceitar quem você é por dentro. Aqui encontramos uma das frases mais desafiadoras de Jung. Eu prefiro ser inteiro a ser bom. O que isso significa? Bom, neste contexto, refere-se à persona, bloco 02. A máscara de pessoa boazinha, agradável, conformada, que nunca sente raiva, nunca sente inveja, nunca tem pensamentos sombrios. Ser bom é ser parcial, é viver apenas com 50% de quem você é, enquanto os outros, 50%, a sombra, estão reprimidos. Ser inteiro, whole, é ser total. É ter a coragem de admitir e integrar a sombra. Esta é uma forma de sofrimento profundamente desconfortável. É a dor de parar de fingir. É a dor de admitir para si mesmo. Sim, eu sinto inveja do sucesso do meu amigo. Sim, eu sinto raiva do meu parceiro. Sim, eu tenho pensamentos egoístas.
A sociedade nos diz que sentir isso é ruim. Jung nos diz que sentir isso é humano. O problema não é sentir. O problema é ser inconsciente disso. Quando você é inconsciente da sua raiva, porque você é bom, sua raiva vaza em agressividade passiva, em sarcasmo, em doenças psicossomáticas. Mas quando você se torna consciente da sua raiva, a dor de ser inteiro, você ganha uma escolha. Você pode olhar para ela e perguntar: por que estou com raiva? Qual limite meu foi violado? A raiva, quando integrada, torna-se sua força, sua assertividade, sua capacidade de dizer não. A dor de ser inteiro é a dor de aceitar sua própria complexidade humana. É abandonar a fantasia de perfeição e abraçar a realidade da totalidade. E a outra dor na individuação junguiana, a dor da solidão. O processo de se tornar inteiro, de seguir o chamado da sua alma, o self, muitas vezes significa que você não se encaixará mais perfeitamente nas caixas que a sociedade criou para você. Você pode ter que deixar para trás um grupo de amigos que só se conecta superficialmente. Você pode ter que mudar de carreira para o desespero da sua família. A alma que aprende a sofrer aceita a dor da autenticidade sobre o conforto da conformidade. Aqui, Jung e os estoicos se encontram em seu ponto mais elevado. A virtude estoica não é ser bonzinho, uma persona. É ser honesto e corajoso diante da realidade. A totalidade junguiana não é ser mau, ceder à sombra. É ser consciente da sombra para não ser controlado por ela, o que é o ápice da honestidade. Ambos exigem que a alma aprenda a suportar a tensão estoica, entre o que meu impulso quer, o mais fácil, e o que a razão exige, o virtuoso. A tensão junguiana, entre quem eu finjo ser, a persona, e quem eu realmente sou, o self, incluindo a sombra. Aprender a sofrer é aprender a viver nessa tensão, consciente e deliberadamente. É a dor mais difícil, mas é a única dor que, no final, significa que você está verdadeiramente vivo. Fizemos uma longa jornada. Começamos em um mundo que nos ensina a fugir da dor, a anestesiar a alma com distrações e confortos fáceis. Um mundo que nos deixa ansiosos e vazios, sofrendo cronicamente por nos recusarmos a sofrer agudamente. Então, encontramos os dois primeiros portais. O portal de Jung, que nos pediu a coragem de olhar para dentro, para a nossa sombra, para a dor que nós mesmos criamos e projetamos. E o portal dos estoicos, que nos pediu a sabedoria de aceitar o que está fora, a dor que o destino nos impõe, a dicotomia do controle. Descobrimos que o sofrimento, uma vez aceito e confrontado, não é um fim, mas um começo. É a prima matéria da alquimia junguiana, o material caótico que, ao ser cozido com paciência, transforma-se no ouro da consciência. E é o obstáculo estoico, o evento que se torna o próprio caminho para a prática da virtude, paciência, coragem, sabedoria. E por fim, entendemos que esse aprendizado não é passivo, é uma escolha ativa. É escolher a dor superior da disciplina estoica, fazer o que é certo, sobre a dor inferior da indulgência, fazer o que é fácil. E é escolher a dor superior da totalidade junguiana, ser honesto sobre quem somos, sobre a dor inferior da conformidade, ser quem os outros querem que sejamos. Então, o que Jung e os estoicos, esses antigos filósofos da alma, descobriram sobre você? Eles descobriram que você não foi feito para uma vida de conforto fácil. Eles descobriram que a sua alma não foi projetada para evitar a dor. Ela foi projetada para aprender com ela. Uma alma que aprende a sofrer não é uma alma masoquista ou sombria. É uma alma que parou de travar a guerra errada, a guerra contra a realidade, e começou a travar a guerra certa, a luta diária pelo autoconhecimento, Jung, e pelo autodomínio, estoicos. Aprender a sofrer é, em última análise, aprender a viver. É parar de esperar que a vida pare de lhe dar desafios. É começar a construir uma vida interior tão forte que nenhum desafio externo possa destruir sua paz. Não é sobre não sentir dor. Os estoicos sentiam luto. Jung lutou contra sua própria escuridão. É sobre dar sentido à dor. É sobre se tornar o alquimista da sua própria biografia. É olhar para o chumbo do seu trauma,
da sua ansiedade, do seu fracasso, e ver ali não um lixo a ser descartado, mas a matéria-prima exata que você precisa para forjar o ouro do seu caráter, da sua compaixão e da sua sabedoria. É sobre se tornar o filósofo rei do seu próprio império interior, como Marco Aurélio, governando não o mundo, mas seus julgamentos sobre o mundo, com serenidade e razão. A transformação que eles oferecem é profunda. Você para de ser uma folha ao vento, levada por cada emoção, cada crise, cada opinião alheia, e você se torna a árvore que aceita a tempestade, aceitação estoica, que usa a força do vento para aprofundar suas raízes. O obstáculo é o caminho, e que extrai nutrientes de suas próprias partes caídas e decompostas no solo, integração da sombra. A árvore permanece de pé, não porque a tempestade parou, mas porque ela aprendeu a usar a tempestade. Por um momento, onde quer que você esteja, apenas respire. Traga à mente gentilmente a dor que você carrega hoje. O sofrimento que é seu companheiro. Pode ser uma ansiedade difusa, pode ser um luto agudo, pode ser a frustração de um sonho não realizado. Não tente expulsá-la, não tente consertá-la, não a julgue como ruim. Apenas observe-a, como um cientista observaria um fenômeno, como Jung observaria um sonho. Agora, silenciosamente, pergunte a ela com curiosidade genuína, como se falasse a uma mensageira. O que você veio me ensinar? Você veio me ensinar a aceitar o que não posso mudar? Você veio me mostrar uma sombra que precisa de luz? Você veio me dar a chance de praticar a coragem? Você veio me libertar de uma máscara que ficou pequena demais? Não exija uma resposta agora. Apenas mantenha a pergunta viva. O ato de perguntar já é o começo da alquimia. Você não está quebrado. Você está em processo. Você é a alma que aprende. Se esta reflexão profunda sobre como a alma aprende com o sofrimento tocou sua vida interior e despertou sua busca por autoconhecimento e serenidade, junte-se à nossa comunidade de pensadores. Esta jornada é longa e é melhor feita em conjunto. Inscreva-se no canal para continuarmos esta exploração da psicologia profunda e da filosofia prática. Curta-me este vídeo se ele lhe ofereceu uma nova perspectiva, se ele lhe deu força para olhar para a sua própria dor de uma maneira diferente. E o mais importante, comente-mo abaixo. Queremos muito ouvir a sua voz. A nossa pergunta para você é, olhando para a sua vida, qual foi a lição mais importante que a sua dor já lhe ensinou? A sua partilha pode ser a luz que outra alma, neste exato momento, precisa para atravessar a própria escuridão. Continue explorando, continue questionando e, acima de tudo, continue aprendendo. Não deseje que a vida seja mais fácil. Deseje que sua alma seja mais forte. Até a próxima jornada.